Olá, estamos de volta com a calculadora, série para fazer análise sintática com o IAC. E nesse vídeo eu quero tentar esclarecer alguns pontos, talvez tenha ficado confusos ou não muito claros, até porque eu também passei por isso. E se a gente olhar então a gramática que a gente tem tratado da calculadora, a gente vai ver que uma lista ela é uma espécie de recursão, né? Tem um não terminal aqui, que é uma lista de expressões, no caso, terminada em enter, né? E temos aqui do lado direito também listas e listas. Por que tem que ter esse nulo aqui na gramática, que no caso do IAC é traduzido esse nulo como essa expressão list, dois pontos e nada aqui dentro? Bom, a resposta direta é que a gramática, essa regra precisa ser derivada, quer dizer, construída. Então, do elemento mais baixo para o primordial, que seria o terminador, tem que ter um terminador, e recursivamente, se for o caso, se tiver lá direito a mesma expressão. Lista aqui, expressão aqui, expressão aqui. Então tem que ter um terminador. Na expressão, o terminador é o number, é o número, que é um valor de dígitos, né? E esse é o alicerce da coisa. Aqui é o nulo. Então, se a gente for olhar no livro do Unix Programming Environment, a gente vai ver que quando ele passeia a expressão 2 mais 3 vezes 4, ele gera que é uma lista pode ser vazia, que é o que essa regra aqui diz, o que tem aqui, e eu também acabei incluindo nessa versão 1A da calculadora, para imprimir empty nessa regra do nulo. Então nós vamos então executar, calc 1A, e já mostrou o empty aqui, ó, porque ele já derivou essa regra aqui direto, ó. É a primeira que ele vai elaborando. Ele funciona como a gente está acostumado na recursão, começar do maior e ir diminuindo para o menor. Mas no caso da derivação dessas gramáticas, com essas regras, tenta pensar ao contrário, é do menor até construir o maior. E aqui ele construiu o empty. Se eu apertar, por exemplo, agora a sequência 2 mais 3 vezes 4, ele vai elaborar e ter o resultado 14, porque ele vai seguir, então, as regras de expressões e tudo mais, que não está aqui nessa árvore, e seguindo essa regra, com as ações, ele vai fazer o cálculo. É por isso que tem que ter o nulo na regra, senão ele nunca ia terminar. Aí dá uma mensagem de erro, explicando justamente isso. Então tem que ter um não terminal nessa lista. Eu poderia ter posto aqui um enter, mas se eu botasse um enter nessa expressão, a gente pode fazer esse teste aqui, ó. O terminal seria o enter. O que vai acontecer? Ficou como consegui escrever. Vamos compilar de novo mesmo calc 1. Primeiro que já não vai aparecer o empty de primeira, ó, porque ele não chegou a derivar. Só se eu apertar agora o enter vai aparecer empty. O segundo enter não vai apresentar mais empty porque já vai cair nessa segunda condição aqui embaixo, ó. Na verdade essa é a segunda condição. Certo? Então, aqui enter. Só que tem um efeito errado se eu tentar ler da entrada, por exemplo, sem nenhum símbolo. Tipo, lendo do nav null, por exemplo. Vai dar erro de sintaxe. Ou então, se eu tentar digitar Ctrl D agora no shell, quer dizer, encerrar a entrada sem apertar Enter, também vai dar erro de sintaxe. Então não pode ser com um só barra N, tem que ser realmente nulo, que é o que temos aqui. E se a gente calcular, primeiro compilando, né? Ok? Agora, se eu fizer o dev null, não vai dar nenhuma mensagem de erro. Ele vai mostrar o empty normalmente, certo? Então essa é o motivo de ter nulo aqui na regra também, na gramática que a gente fez com o BNF, é para derivar do terminal para outras expressões que possam incluir também com não terminais. Ok? Um outro ponto que eu quero explorar nesse vídeo é sobre a questão de como ter uma memória, tipo o último resultado calculado. Eu quero guardar na memória. E essa memória eu chamei de main, que é um double, um global, né? Também aqui declarado como C. Para eu recuperar o valor, eu uso interrogação. E ele simplesmente pega esse valor memória e inclui dentro do $$ que faz referência a essa expressão aqui, o $$ e esse $$ essa expressão. Com isso eu recupero a memória. Como é que eu atualizo o valor da memória? Através dessa outra regra que está no list. Então, o $2, que é o segundo parâmetro, esse aqui, expressão, vai guardar na memória e também vai imprimir. Vamos compilar a versão 1A, desculpe, na calculadora, 1B. É 1B. Na 1B tem memória.
Se eu fizer 2 elevado ao quadrado, eu tenho o valor 16. Se eu apertar interrogação, eu vou recuperar o valor 16. Se eu fizer interrogação elevado ao quadrado, eu vou ter o 16 elevado ao quadrado, que é 256, e a interrogação vai ter esse valor. Eu posso usar em outras expressões, tipo, o último valor calculado mais 1 dá 257, e assim eu consigo, então, recuperar o último valor que foi operado no caso, né? Então, essa é a maneira como implementei uma memória para calculadora. Então, explorando outros temas, ainda com a versão 1 da calculadora que a gente tem, eu incluí, o que mais? Um operador aqui de percento. Ele simplesmente divide por 100 o valor que tiver na expressão, $1 dividido por 100. Então, se eu tiver 25%, vai virar um ponto 25 na calculadora, que a gente pode então fazer uma compilação da 1C, que é essa versão aqui. A 1C, então, tem que 25% vai dar 0,25. 100%, obviamente, é 1. Aí eu posso fazer um cálculo tipo 100 mais 100%. Mais 25, 100 mais 25% dá 125. Ok? Outro operador que eu incluí foi de módulo não, de valor absoluto, que fica entre essas duas barrinhas aqui, como é mais ou menos a forma da matemática, né? Então, se eu fizer barra menos 125, eu vou ter então o valor absoluto, que é 125. Com a barrinha. Posso botar outra expressão, porque naturalmente a regra permite assim na gramática. Menos 25 elevado à terceira, por exemplo. Dá um número grande, mas continua negativo, só que retira o módulo, vira um valor positivo. Outro operador que incluí foi de fatorial, uma expressão seguida do exclamação. Ele faz uso da função gama, não uso nenhuma definição recursiva de fatorial. Eu estou usando a função gama porque ele também trabalha com números reais, pontos flutuantes no caso. Então eu posso fazer 10 fatorial, 10 exclamação, né, que dá esse valor, ou também posso fazer 9.9 fatorial, que também vai chegar no número que é o resultado aplicando a função gama, que tem na biblioteca do C. Ou inclui duas constantes, o E e o π, que são derivados diretamente da própria math.h. Se a gente olhar aqui, tem o E e o π definido como valores em double. Então eu posso chegar aqui na calculadora e fazer E, P de π, né? E elevado a π. Eu vou ter 23 alguma coisa. Ok? O que mais? Eu usei o E e o P como constantes. Eu também cheguei ao ponto de implementar a raiz quadrada, só que eu usei o símbolo V e o logaritmo natural como L. Então, se eu quiser fazer raiz quadrada de 2, eu faço V2, que dá a raiz quadrada. V3 é a raiz quadrada de 3, que é esse valor 1.73 e mais outras sequências aí, né? Raiz quadrada. O que mais que eu implementei? Vou falar depois sobre essa igualdade aqui, duas igualdades que eu acabei fazendo. Mas, deixa eu ver se tem alguma coisa além para explicar. Não, acho que vamos falar então da igualdade agora. Igualdade. Eu usei o próprio operador igual do C para fazer o cálculo, então vai retornar 0 ou 1 no caso aqui, porque vai ser um valor numérico e tal. E o que é esse equal? Equal é um token, está definido bem aqui também, ó, como token, mais um token. E o lexer, que é o nosso tokenizador, precisa retornar esse equal. Só que para eu retornar esse equal, a gente tem que trabalhar até então com um caractere, sempre olhando um caractere e tomando alguma ação, como é que tem na gramática ali, né? Mas o nosso lexer também consegue ver números, se for ponto ou dígito ele vai lá, só que e volta o caractere e usa o scanf para ler os números. Então aqui ele consegue ler mais de um caractere, mas ele está fazendo scanf. Eu preciso com igual, porque eu vou usar o igual do C para fazer a minha igualdade na calculadora também, olhar mais um caractere na frente. Se foi, por exemplo, se eu recebi agora no caractere é o igual. Só que eu preciso ver se o próximo também é igual, para ter o igual. Então dessa maneira eu consigo no meu lexer, se o próximo caractere, que eu chamei de K, for igual também, então tendo igual retorna o token equal, certo? E caso contrário, porque isso aqui só vai chegar nessa linha se o retorno falhar, né? Se esse if falhar, na verdade, e não fez a return,
ele retorna o K para o streaming de entrada e retorna o caractere igual normalmente, porque eu poderia fazer uso do igual para atribuição, por exemplo, de valores, então faz sentido retornar o caractere que eu não tratei para o próprio IAC para poder ver se ele vai chegar aqui em algum momento na gramática, que não é o caso nesse valor aqui, mas ele consegue então fazer um teste agora. Por exemplo, eu posso fazer 1 igual a 1, sim, 1 igual a 1.1, não. Mas se a gente lembrar também um pouco a questão de ponto flutuante, a igualdade dessa maneira como é testada não é correta. O ideal seria fazer um teste de um alcance, de um erro, uma margem de erro aí para testar a igualdade, fazendo a diferença, o valor absoluto da diferença menos, e se é menor ou igual a algum valor. Então, digamos, se eu posso fazer um teste, eu crio uma expressão que permite fazer essa diferença aqui e usando, entre parênteses, um valor que é justamente essa margem de erro, digamos assim. Se eu tiver 1 igual a 1.1, com a margem de erro de 0.01, isso aqui é falso, vai dar 0. Mas se a minha margem de erro for de 1 igual a 1.1 for de 0.5, ele vai dar 1, porque está dentro da margem de erro. E é assim que essa sintaxe aqui que eu inventei, né, para poder testar uma igualdade, trabalha. E alguns pontos então que foram explorados assim, na versão 1 da calculadora. Outra história que não tinha sido contada aqui seria por que começa primeiro olhando a expressão, derivando a gramática quando a gente vê uma expressão tipo 2 mais 3 vezes 4 com list. Bem, porque está no topo, então a primeira coisa que o IAC vai tentar derivar é gerar expressões a partir do list depois de expressão, porque está no topo. Eu posso utilizar um comando do IAC, que é o %start, e dizer explicitamente aonde vai começar a gramática. Vou botar como list aqui mesmo. E vai começar do list. Se eu começasse do exp, de expressão, né, a história toda não ia funcionar porque não ia aceitar o enter. Ia dar sintaxe erro e nunca ia olhar esse list aqui. Porque o exp não trabalha com list. Então, se eu não tenho start, ele começa do topo com o list. E é assim que funciona. E são alguns pontos que foram dúvidas minhas, inclusive, também. Eu acho que principalmente a parte do Lexer, de você poder trabalhar com vários símbolos, e como a gente não está trabalhando com string, ainda está mais fácil ainda, porque no C aqui eu teria que alocar espaço em memória para poder guardar uma string. É mais complicado no Lexer trabalhar com string. Mas a gente pode ver isso mais na frente, porque eu acredito que seria algo mais no próximo vídeo. E a questão do nulo mesmo, que talvez tenha ficado uma dúvida, né? Essa história todas. Esse prec, também %prec, unary minus plus, acho que ainda está um pouco aberto. Eu realmente não soube explicar ainda até então, mas vamos deixar ele como está nesse momento, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.